Louvor a vós, ó Cristo Rei na eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E, quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. No silêncio, rezemos por um instante, pedindo ao Espírito Santo, pois só o Espírito pode fazer-nos compreender plenamente o que esta palavra hoje nos revela. Imploremos o seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, em nosso caminho para a Páscoa, Jesus hoje faz para nós e conosco um mimo
percebendo a nossa dificuldade em compreender aquela exortação da quarta-feira de cinzas, do jejum, da oração e da esmola no escondido. Domingo passado, vencer a tentação das seduções do mundo, transformar pedra em pão, querer ser dono da glória deste mundo e viver uma religião de aventura. Jesus percebe que nós precisamos, como os discípulos, de um refrigério. Vamos ao Evangelho. No seu folheto aí é o número 6, é isso? Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Preciso situar os irmãos antes de começar. O texto inicia assim: naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Levou, parece um ato assim bem de segura decisão e controle da situação. Pega e leva. O que é que estava acontecendo que Jesus toma essa decisão, pega esses 3 no meio dos 12, no meio dos 72 e da numerosa multidão? Eles estavam viajando para Jerusalém. Quando vão passando perto desse monte, Jesus faz um retirozinho com os discípulos e pergunta: o que o povo está falando sobre mim? Os discípulos dizem: eles estão pensando que o Senhor é algum dos profetas que veio, João Batista, que ressuscitou. E Jesus pergunta: para vocês quem eu sou? Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, depois que Pedro confessa, Jesus fala: olha, Pedro confessou, Pedro é feliz porque sabe dessas coisas, porque foi o Pai do céu que revelou isso para ele. Mas eis que nós estamos caminhando para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu vou ser perseguido, rejeitado, morto. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E ainda diz aos discípulos: a cruz me espera lá em Jerusalém. Mas vocês, quem quiser me seguir, agora renuncie a si, já tome agora a sua cruz e me siga. É nesse clima, em Lucas, que Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão e fala aos discípulos de que também eles devem segui-lo no itinerário da renúncia de si. O clima está pesado, tenso. Receber uma notícia dessas: mas Jesus, nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Os padres e os pastores pregam que depois que a gente segue Jesus é só bênção, amém, aleluia, não tem problema mais nenhum, amém, aleluia, glória a Deus, acabou qualquer dificuldade, Jesus. E o Senhor vem falar para a gente renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, e que lá em Jerusalém espera o Senhor uma morte vergonhosa e humilhante, Jesus. É na tensão e numa espécie de frustração enorme, entendendo, esse não era bem o Messias que a gente esperava. A gente esperava uma coisa melhor. Vamos lá? Então é nesse clima de uma dificuldade de entender que tipo de Messias é Jesus, na tensão e no conflito se compensa continuar seguindo Jesus, que Jesus toma com ele os 3 primeiros apóstolos, Pedro, Tiago e João, sobe com eles uma montanha para rezar. Levou, subiu, rezou. Vai guardando os verbos. Para que é que a gente sobe a montanha?
Montanha é lugar da revelação. Eu vou até fazer o gesto. Montanha, na tradição bíblica, é um lugar geográfico que você sobe, e enquanto você sobe, você desce para a sua interioridade. É um movimento que você faz, um movimento espiritual. Faz um movimento físico de subir para fazer um movimento espiritual, místico, também psicológico e emocional. Entrar na sua interioridade. Na medida que você vai subindo a montanha, você vai descendo para dentro de você mesma, você mesmo, contemplando a grandeza do que Deus criou e perguntando: como é que eu estou? Vamos lá? Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Subiu, rezou e transfigurou. Mudou o rosto e mudou a roupa. Enquanto rezava. Marcos e Mateus descrevem essa mesma cena, mas Lucas é o evangelista que insiste que a transfiguração ela ocorre num ambiente de oração. A transfiguração é, por assim dizer, o resultado da intimidade de Jesus com o Pai. É o resultado da oração. Também nós, quando rezamos, e todos os domingos quando vamos à Santa Missa, devemos entender que estamos sendo tomados por Jesus, conduzidos por Ele a essa montanha, para celebrar a Eucaristia, subir para rezar. Na oração da missa de hoje, diz uma coisa impressionante. Pegue no seu folheto, que agora você tem o folheto, pode ver. Número 2 do seu folheto, ache lá. Encontramos: ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra. Leia comigo. Para que, purificado o olhar de nossa fé, nós nos alegremos com a visão da vossa glória. Então, a gente sobe a montanha para purificar o olhar da fé. E curioso, o resultado da purificação do olhar é converter a escuta. A conclusão da subida é o Divino Pai Eterno descendo na nuvem, dizendo: este é meu Filho amado, escolhido, escutai-o. Purifica a visão para melhorar a escuta. Guarda isso. Vamos. Jesus sobe, reza, transfigura, purifica o olhar dos discípulos. Enquanto Jesus está transfigurado, os discípulos observam um acontecimento. Versículo 30. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Olhe para cá. Falar que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, Moisés e Elias é uma espécie de apelido que o Antigo Testamento tinha. Moisés é o homem que regulou e formou a Constituição de Israel com os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro da lei. E foi tão honroso na forma de organizar essa legislação, dizendo ao povo que se o povo observasse essa lei, passaria pelo Mar Vermelho, pelo deserto e conquistaria a terra prometida. Passados muitos anos,
muitos anos, conquistada a terra, eis que o povo deixou de escutar Deus, de obedecer à lei de Deus, e virou uma bagunça. Elias é chamado de o maior dos profetas. Elias viveu num dos tempos mais delicados de Israel. Nas alianças que Israel fez com os países estrangeiros, com os países pagãos, como os fariseus e os mestres da lei e os anciãos fizeram um pacto com os do partido de Herodes, para Herodes deixar a religião de Israel quietinha na sinagoga e no templo tempo do profeta Elias, o rei pagão fez uma reforma no templo. Fez uma reforma no templo de presente para Israel. No final da reforma ficou tão bonito e pomposo o templo que diz assim: eu investi tanto nesse templo que quem vai ser sacerdote nesse templo e vai pregar serão 400 que eu vou nomear para ser sacerdote. Então tira essa barrela desse povinho de Israel e o rei nomeia. E esses 400 falsos profetas se puseram a fazer o quê? Bajular o rei. Hoje também nós pregadores gostamos de ganhar promessas e benefícios dos reis para a gente bajulá-los no templo, ou não? Existe isso? Um cristianismo alinhado com os reis que dão verba para a igreja e que transformam o altar no lugar não mais de prestar culto e falar de Deus, mas bajular os reis. Sabe o que Elias fez? Elias entrou no templo. Depois vocês, pais das crianças, expliquem para eles, tá? Elias pegou uma espada, degolou 400 falsos pregadores do templo, e haja correria de Elias. Correu tanto, pedindo a Deus a morte, porque foi muito perseguido. Então, Moisés e Elias, junto com Enoque. Moisés e Elias representa, Enoque está ligado a Noé. Os três personagens do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento diz que eles não morreram, ou morrendo a carne deles não conheceu a corrupção. Mais ou menos a mesma teologia que a gente tem acerca da Assunção de Maria. Subiu aos céus de corpo e alma, foi elevada aos céus em corpo e alma. Então, Moisés e Elias conversando com Jesus, são dois que não morreram, ou que não conheceram a corrupção da morte, não tinha a ideia que a gente tem do cristianismo de ressurreição, era outra compreensão. Mas quando o Evangelho fala que apareceram dois homens, Moisés e Elias, conversando com Jesus, olhe para cá, é o mesmo que dizer que Jesus estava conversando com a Bíblia, com a palavra de Deus, ou com o livro do Antigo Testamento. É para dizer que Jesus é íntimo de Deus a partir da palavra, e que a palavra conversa com Jesus sobre o que? Versículo 31, eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Ai. A gente vem para a missa cansado, abatido, machucado com as tribulações da vida, esperando o padre fazer uma pregação mimosa, adocicada. E a palavra de Deus fala das dificuldades que a gente vai enfrentar na vida, na missão. A gente vem para esquecer, a gente sobe a montanha, vem para a missa para esquecer os problemas. E chega aqui, Deus fala com a gente que Ele sabe dos problemas que a gente tem lá embaixo.
e que Ele vai dar força e a gente vai ter que descer a montanha e enfrentar a vida, porque as dificuldades que a gente tem, Ele sabe que a gente tem, e a gente não vai ser desviado da missão, e Ele vai caminhar conosco e vai ajudar a gente a enfrentar, mas nós teremos que enfrentar. Amém? Não venha para a missa para uma religião de alienados, para fechar o olho e esquecer os problemas. Venha para a missa para fechar os olhos e dizer: os problemas são grandes, mas escutando Deus, a palavra de Deus será maior do que os meus problemas. Amém? O comando de Deus será maior do que meus problemas. Esse é o sentido da Escritura. E cadê os discípulos? Vamos ver? Versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ai, ai, ai. Parece marido quando a mulher diz: bem, vamos conversar sobre os meninos, os filhos. E o marido diz: logo agora que eu estou morrendo de sono. Isso existe? Hã? Ou mãe que chama os meninos, os filhos, inquietos, superativos, e fala: filha, filho, vem cá. Mamãe vai conversar com você, papai, nós vamos ter uma conversa com você. Mãe, justo hoje, justo agora. Inclusive eles gostam de falar: eu tenho que estudar para a prova. É a única hora que eles lembram que tem que estudar para a prova, não é? Aí, Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Esse sono vai acompanhar muitos discípulos. Esse sono vai estar presente na vida dos discípulos, também na quinta-feira santa, enquanto Jesus vai para o Horto das Oliveiras, chorar e suar sangue. Eles dormem e Jesus dá uma bronca: será que vocês não podem vigiar comigo ao menos uma hora? Esse sono é o sono. Não deixe de escutar a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco. Vá na internet, pegue lá a mensagem do Papa interpretando esse texto. Esse sono representa a letargia do mundo, a alienação do mundo, um mundo inerte no consumismo, na distração, nos aplicativos, um mundo alienado e indiferente ao que está acontecendo lá dentro de casa, na vida da esposa, do esposo, dos filhos, na vida dos que estão sofrendo lá na Ucrânia. Esse sono representa exatamente um mundo letárgico, um mundo de religião alienada, que bajula reis para ganhar reforma do templo e que não fala mais de Deus. Vamos lá? Pronto. Acorda, desperta. Pedro está com medo da cruz. O sono representa a fuga da realidade. Ao despertarem, desperta a igreja. Viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: preste atenção na reza de Pedro. Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Uma pergunta chata, desagradável. Quando você reza, você sabe o que você diz? Você tem noção do que você tem rezado por aí? O pedido de Pedro, ou a sugestão de Pedro, é perigosíssima. Lembra as 3 tentações de domingo passado. Mas o problema mais grave de Pedro é o seguinte:
Pedro confessou lá no pé da montanha: o povo diz que o Senhor é um dos profetas, mas eu digo que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Agora, em cima da montanha, Pedro resolve abrigar Jesus, diminuir a importância de Jesus e resolve acampar Jesus numa tenda e pôr Jesus igual aos personagens importantes do Antigo Testamento. Entendeu? E põe Jesus na linhagem dos profetas. Ele esquece o que ele confessou. Também nós, quando temos que enfrentar nossas tribulações, nós esquecemos o que nossos lábios confessam. Começamos a querer acampar Jesus numa realidade inferior ao que ele é. A tenda de Moisés é a tenda da promessa. Vamos obedecer à lei, atravessar o deserto que vocês vão conquistar a terra prometida. A tenda do profeta Elias é passar a navalha na religião falsa e dizer: vocês se tornaram prestadores de culto a vocês mesmos e esqueceram Deus. Mas a tenda de Jesus, sabe qual é? A tenda de Jesus é a cruz. É maior do que a tenda de Moisés e é maior do que a tenda de Elias. A tenda de Jesus é a cruz, debaixo da qual todos os povos, nações, raças e línguas podem ser abrigados. Essa tenda, na verdade, é o próprio Jesus. E quem aceita ser abrigado e acolhido na tenda que é Jesus, na Páscoa, e a partir da Páscoa em Pentecostes, ele derrama em nós o Espírito Santo e nós mesmos viramos a tenda de Deus, a tenda do Espírito Santo. Não é bonito? Não é belo? Agora, que tipo de tenda você é? Eu preciso ir com você ainda que rapidamente na segunda leitura. Vamos lá? Versículo 18. Segunda leitura, carta de Paulo aos Filipenses. Encontramos o número 5, versículo 18. Diz assim: já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Você já pensou algum dia que você pode ser um inimigo, uma inimiga da cruz de Cristo? E como é que você e eu podemos ser inimigos da cruz de Cristo? Paulo responde: são aquelas pessoas para as quais, versículo 19, o fim deles, volta, o fim deles, o Deus deles, a glória deles, e só pensam. Existe gente assim? Existe cristão assim? Que vem para a igreja para pedir a Deus as bênçãos, e as bênçãos de Deus é conquistar as coisas deste mundo para depois se arrebentar na perdição, esgotar tudo no estômago, na farra, na bebida, no que é vergonhoso, e só pensa nas coisas terrenas. Diz o apóstolo, versículo 20: nós, porém, somos cidadãos do céu. Brada, de lá aguardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Brada, Ele transformará o nosso corpo humilhado e nos tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de se sujeitar a si de todas as coisas. Com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas, Ele vai transformar
o nosso corpo humilhado em um corpo glorioso. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo: Senhor Jesus, creio firmemente no poder da sua cruz. A tenda que me abriga e me salva. Jesus, não me deixe nunca ser inimigo da sua cruz. Ser inimigo da sua cruz. Nunca, Jesus. Nunca, Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Volta ao Evangelho, volte lá. Para não ser inimigo da cruz de Cristo, preste atenção. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Sabe o que significa? A abordagem de Maria ao anjo. Quando o anjo anuncia que ela vai ser a mãe do Messias, ela diz: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo diz: não, Maria, o que vai acontecer com você não é coisa de homem. O Espírito te cobrirá com sua sombra. Maria, Pedro, Tiago e João, nós, igreja, a sombra que nos cobre é para dizer que em nossa caminhada de fé, quem nos conduz é o poder de Deus. O controle é dele. Ainda que hajam momentos em que a gente não enxergue nada, não percebe nada, não entende nada, não consegue visualizar, sabe aquele povo nos escombros dos atentados violentos lá na Ucrânia? No meio da poeira, tem hora que a gente perde o controle e o controle é só de Deus. A sombra significa que nesta vida de fé, nós precisamos fazer como Maria, permitir que o controle seja de Deus. Precisamos dizer como Maria: eis aqui o servo, eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a sua palavra, do jeito que o Senhor quiser vai ser. O controle é do Senhor. Pronto. Mas cadê os discípulos? Olhe lá de novo os bichos. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Está vendo? Está vendo que quando a gente quer rota de fuga, tudo que Deus faz, todo esforço generoso de Deus para fortalecer e alimentar a gente na fé, a gente tem sempre uma desculpa e uma fuga. Lá em cima era o sono, agora é o quê? O que está escrito aí? Leia. Os discípulos ficaram com medo. Nós temos medo? Muitos. A gente estava começando a ficar feliz com o fim da pandemia. Agora surgiu uma outra variante lá na Europa. E a guerra apavora a gente de novo com medo. Sempre com medo. O medo é próprio daqueles que, mesmo estando dentro da nuvem, dentro do céu, vendo e testemunhando a glória e o poder de Deus, mas não permitem que Deus conduza. Está sempre querendo ter o controle das coisas. Às vezes nós somos assim. Pronto. O Divino Pai Eterno perde a paciência exatamente quando a gente é assim. Vamos ver? Versículo 35. Divino Pai Eterno: desceu a voz. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: brada a igreja: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Espere lá. É uma bronca que o Pai Eterno dá em Pedro, Tiago e João. Em mim e em você. Vocês, esposas e esposos, pais e mães, também os filhos, que às vezes fala com ele, fala com ela, fala, e
E o bicho não quieta, não escuta. Um certo dia, uma certa hora, você fala: ô, senta aqui, cala, escuta, sossega, escuta. Isso existe? Às vezes é preciso fazer isso. Divino Pai Eterno também faz isso conosco. Cala! Hoje, esta semana, quando você for rezar, você que é ungido pelo Espírito Santo no batismo, você que tem o Espírito Santo que te habita, hoje quando você for rezar, e esta semana, põe a mão na sua mente e diz: minha mente, silencia, cala, escuta. Põe a mão no seu coração e diz: coração meu, pare com essa agitação, com essa inquietação, com essa aflição. Coração, emoção, sentimento, cala, silencia, escuta. Diga talvez para a sua carne, agitada, aflita, inquieta, querendo toda hora beber alguma coisa, comer alguma coisa, fazer alguma coisa. Diga também para a sua carne: carne, meu corpo, cala, escuta. Amém? Comece a ter um comando de autocontrole. Quem trabalha na educação, como as santas irmãs queridas ali, sabem. Hoje de manhã estavam na missa as irmãs dominicanas e as salesianas, e eu dizia que nós sabemos do processo de degeneração da cultura moderna. Nós estamos no caos que estamos, porque nos últimos anos nós fomos, na medida que fomos perdendo a capacidade de escuta, foram degenerando os valores da família, da sociedade, da fé, não foi? Perder a capacidade de escuta de Deus é proporcional à perda, à degeneração da nossa identidade de cristãos. A escuta é o critério que decide a continuidade do seguimento de Jesus. Portanto, subir a montanha, rezar, transfigurar, limpar a visão do sono e do medo, para voltar a escutar. É engraçado que todos os fenômenos estão associados à visão, para o resultado curar a escuta. Talvez a sua visão precisa hoje ser purificada nessa montanha, para recuperar sua capacidade de escuta. Você escuta e não tem resolvido nada, não muda nada. Escuta, Pedro, escuta, Pedro. E aí, descer a montanha, escutar e obedecer. Subir, rezar, transfigurar, limpar a visão, limpar o ouvido, descer, escutar, obedecer. Vamos ver? Termina assim, versículo 36. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Boca calada. Escuta! Escuta. Recupere. Passe essa semana longos momentos diante da cruz, a tenda que te abriga, que purifica a sua visão da fé, e peça a Jesus para recuperar sua capacidade de escuta, para que você alcance a graça de descer, escutar e obedecer. E vou dizer uma coisa dura. Às vezes, quanto mais velho a gente fica, mais custoso a gente fica. A gente acha que já está pronto, que não tem mais o que escutar, não tem mais que descer, que escutar e obedecer.
a tenda que te abriga te tornará tenda de Deus, templo do Espírito Santo. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe sua cabeça dentro da nuvem, dentro do mistério. Feche os olhos, incline a cabeça e diga a Jesus: Senhor, por esta subida que o Senhor me trouxe hoje a esta montanha, eu te peço, cure, purifique a minha visão da fé. Limpe todas as confusões que o meu sono e o meu medo de enfrentar a realidade me impõem. Recupera a minha capacidade de te escutar, Jesus, te obedecer e experimentar a graça de ser templo de Deus, tenda do Espírito Santo. Vá rezando do seu modo, estabeleça o seu diálogo íntimo com o Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Purifica-me, purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma, e minha alma reviverá. para te adorar, Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. para te adorar, Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. mais suave, ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Ergue-me, Senhor, Com teu Espírito, Ergue-me do meu sono, do meu medo. minha alma reviverá. Ergue-me, Senhor, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, do meu sono, do meu medo, da minha fuga, minha alma reviverá. da minha letargia. Ergue-me, Senhor, Para te adorar, fiquemos em pé. para te louvar. Deixe o folheto no banco. Ergue-me, Senhor, Estenda a mão aqui para a cruz. Canta. para te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus. Estenda a sua mão, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, obrigado, porque por sua cruz, porque por sua cruz, a sua tenda, a sua tenda, o Senhor me abriga o Senhor me abriga e acolhe todo homem e toda mulher
e acolhe todo homem e toda mulher e oferece e oferece a salvação. a salvação. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, porque nesta noite porque nesta o noite Divino Pai Eterno o Divino Pai Eterno ofereceu o Senhor para nós, ofereceu o Senhor para como nós, Filho amado, como Filho o amado, escolhido, o escolhido, para falar conosco. para falar conosco. Fala, Senhor, Fala, Senhor. nós vamos escutar, Nós vamos nós escutar. vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Limpa a nossa visão da fé, Limpa nossa visão da fé. cura a nossa surdez, Cura nossa surdez. resgata, Senhor, Resgata, Senhor, a minha capacidade de escuta, A minha capacidade de escuta, de obediência de obediência e de seguimento do Senhor. e de discernimento do Senhor. Põe a mão no seu coração, faça uma oração agradecendo ao Pai Eterno que te deu Jesus hoje, o Filho amado dele. O maior dom ele deu a você, o Filho amado, para você escutar, para te conduzir, para te guiar. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos por nos dar seu Filho amado, sua palavra viva de salvação. Amém.